Olá, queridos irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz de Cristo, mais uma vez em vídeo para a nossa meditação na Palavra de Deus. Nós continuamos com a restrição, cumprindo as recomendações das autoridades, sem nos reunirmos no nosso templo para juntos cultuarmos a Deus em culto público, mas vamos continuar cultuando em nossos lares, em família. Eu espero que você esteja neste dia do Senhor com os seus familiares, acompanhando a liturgia que foi enviada, e nós vamos meditar hoje na Palavra de Deus, na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, versículos de 1 a 12. Então, 1 Pedro 1, de 1 a 12, vamos meditar na santa, inspirada Palavra de Deus, que assim nos diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente tempo, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a glória que os seguiria. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito de Deus? Santo Espírito Criador, rogamos-te neste momento a tua iluminação, para aclarar a tua palavra na nossa mente e coração, a fim de podermos compreender, aplicar e viver de acordo com a tua santa, inspirada, infalível palavra. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Viver neste mundo não é fácil, e talvez você tenha demorado um pouco para perceber isso. Diariamente, constantemente, nós somos bombardeados com notícias, problemas, dificuldades, lutas, aflições, guerras, crises econômicas, epidemias, pandemias e tantas outras coisas. A Bíblia vai chamar tudo isso de provações, ou seja, testes para a fé. As provações, elas são reais e são inescapáveis. Não tem como nós fugirmos delas. Quando elas vêm, nós precisamos entender que é a realidade e nós precisaremos enfrentá-las, encará-las no nosso dia a dia. As provações podem ser diferentes. Na igreja primitiva, a grande provação era a perseguição física, prisões, mortes. Os nossos irmãos do passado tinham que fugir de uma cidade para outra, evitar a morte de seus familiares. Em outros momentos, essa perseguição ela foi mais cultural, mais no mundo das ideias, mais uma pressão em termos morais, éticos, culturais,
teológicos, etc. Mas essas provações podem ser também lutas e dificuldades, crises pessoais, problemas de saúde, problemas em tantos outros aspectos. E eu penso que o que nós vivemos nesse tempo é de fato uma provação. O apóstolo Pedro, ele vai escrever essa primeira carta para cristãos, irmãos nossos do passado, que enfrentavam diversas provações, entre elas uma discriminação, uma pressão cultural muito grande no ambiente que eles estavam por crer em Cristo. E Pedro vai tratar justamente como é que os cristãos podem viver perseverantemente nas provações e ainda assim dar glória e louvor a Deus. E esse é o tema que eu quero trabalhar. Como enfrentar provações e ainda assim louvar a Deus. Em primeiro lugar, nós passaremos pelas provações e louvaremos a Deus quando nós entendermos que nós somos forasteiros eleitos. Nos primeiros 2 versículos, Pedro está dizendo quem é o autor da carta, para quem ele está escrevendo, e ele vai chamar os destinatários de forasteiros da dispersão. Esse termo indica que aqueles para quem ele escreve, eles estavam espalhados numa região que é a atual Turquia, naquele momento a Ásia Menor, e aqueles cristãos, eles eram forasteiros, não no sentido de serem estrangeiros naquela terra, mas eles eram forasteiros espirituais. Eles não se sentiam parte daquela cultura, daquele momento, porque eles se sentiam deslocados na cultura em que eles viviam. Eles viviam um estilo de vida contracultural e por isso grandes tensões eram geradas. Eles eram considerados estranhos, eles sofriam por causa disso do meio à sua volta, provocações, insultos. Isso fazia com que aqueles crentes desejassem o verdadeiro lar deles, a verdadeira morada, onde eles não se sentissem mais forasteiros e estranhos. Eles desejavam a herança do porvir e a morada celestial reservada. Mas nós temos que entender que eles não eram apenas forasteiros. Eles são chamados de forasteiros, mas também de eleitos. Eram forasteiros que tinham sido escolhidos por Deus, como diz o texto, de acordo com a presciência de Deus. Ou seja, Deus de antemão estabeleceu com aquele povo uma aliança amorosa. Nós também muitas vezes nos sentimos deslocados na nossa vida, no nosso cotidiano, no ambiente que nos cerca. Às vezes achamos que estamos no meio de um filme alemão com legendas coreanas, não entendemos o que acontece à nossa volta, não conseguimos interpretar, nos sentimos completamente deslocados, as pessoas não nos entendem, nós não entendemos os outros. Isso é porque nós estamos de fato em uma cultura, em um mundo decadente, em um mundo vivido, um mundo que vive e que é regido por valores contrários à palavra de Deus. Mas não acho que você é a única pessoa que se sente assim. Todos aqueles que seguiram a Cristo, eles se viram dessa maneira, como forasteiros, como Pedro vai falar, e também o autor de Hebreus, falando dos heróis da fé no capítulo 11, ele fala: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Quando Jesus Cristo, em João capítulo 17, está orando ao Pai, a sua oração sacerdotal, ele vai falar: eles não são do mundo, como também eu não sou, referindo-se aos seus discípulos. Portanto, não é errado se sentir deslocado, se sentir um forasteiro. Errado é se sentir bem com tudo que acontece, é se sentir em casa nesse mundo. O mundo, tal como ele se encontra hoje, não é o nosso lar definitivo, não é a nossa morada final. Nós, a partir do momento em que cremos, nos tornamos forasteiros e precisamos viver como tal, neste mundo desorientado, numa cultura completamente estranha a nós muitas vezes. Nós precisamos entender que somos forasteiros, mas forasteiros eleitos, que são amados por Deus, com os quais Deus firmou uma aliança antes mesmo de nós termos a noção de todas essas coisas. Em segundo lugar, nós vamos passar pelas provações, louvando a Deus, quando nós entendermos a salvação preparada por Deus.
A partir do versículo 3 até o versículo 5, Pedro então vai descrever este plano maravilhoso de Deus. Ele vai louvar a Deus, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está louvando, agradecendo, falando palavras honrosas e maravilhosas àquele que é digno. E por que ele está louvando a Deus? Porque segundo a sua muita misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quem nós éramos? E qual era a nossa expectativa de vida antes? Qual era a nossa perspectiva? Para o que nós vivíamos? Pedro está dizendo que em Cristo, por causa da misericórdia de Deus, não por causa da nossa obra, da nossa ação, do nosso mérito, mas por causa da misericórdia de Deus, nós recebemos uma nova vida, nós fomos regenerados. Uma nova vida interior surgiu dentro de nós que nos leva para termos uma esperança viva. Não uma crendice, não um otimismo, mas uma esperança verdadeira. No Evangelho não há espaço para o mérito humano, porque Deus é o autor e o consumador da fé. Paulo vai dizer a Tito, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua muita misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Isso no capítulo 4, versículo 5. Tudo isso por causa da obra de Cristo, sua crucificação, sua morte e sua ressurreição vitoriosa. Isso tem uma aplicação prática na nossa vida quando nós entendemos que nascemos de novo, recebemos uma nova vida, uma viva esperança para vivermos daqui por diante. Mas Pedro continua, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Os crentes têm, portanto, tendo nascido de novo, uma herança que não pode ser tirada de nós, uma herança que não perece, uma herança que não pode ser destruída, uma herança que está reservada e muito bem guardada, assim como os crentes que são guardados pelo poder de Deus, ou seja, eles desfrutam de uma perseverança que vem do próprio Deus. Deus é quem cuida deles. E Pedro ainda diz, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Todas essas dádivas da regeneração, a esperança, a herança reservada, tudo isso é recebido por nós a partir do momento em que nós cremos, confiamos na pessoa e na obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aguardando então a manifestação definitiva quando Ele voltar, e tudo isso será concretizado nas nossas vidas. Nós temos a esperança de uma nova vida e de uma glória futura. Mas em terceiro lugar, nós precisamos entender que as provações servem para purificar a nossa fé. Pedro vai dizer, nisso exultais. Não há outra reação possível diante dessa obra da salvação maravilhosa. Mas ele continua, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. As provações são necessárias, mesmo que não sejam agradáveis num primeiro momento. Os leitores de Pedro sabiam disso, eles estavam experimentando as provações na casa, na família, quando eles saíam para o trabalho ou quando eles conviviam na sociedade, eles estavam experimentando todas essas provações. Muitos acham que quando nós nos tornamos cristãos, os problemas acabam. Quando nós entregamos a vida a Cristo, confiamos em Cristo, passamos a frequentar uma igreja, nos tornamos membros de uma igreja, oramos, lemos a Bíblia, os problemas vão acabar. Quando na verdade não. Muitas vezes é após essa nova vida que os problemas vão começar, porque então nós teremos que viver de maneira diferente, porque então as provações virão justamente para colocar a nossa fé em prova, para testar a nossa fé. Pedro vai continuar, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele vai comparar as provações com o fogo.
O ouro, para ser purificado, precisa passar pelo fogo e pela pressão para se tornar um ouro puro. Ele vai dizer que a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que é perecível. Então, assim como o ouro passa pelo fogo, a fé precisa passar pelas provações para ser purificada. Jesus, quando contou a parábola dos solos, estava se referindo um pouco, falando um pouco disso. Ele vai falar sobre o solo rochoso e o solo com espinhos, e ali a semente do evangelho cai, chega a brotar ali um pouquinho, né? Uma plantinha nasce, mas então por causa do calor, por causa da pressão dos espinhos, aquela plantinha morre. As provações mostraram que a fé não era genuína, não era verdadeira, mas para aqueles que estão num solo bom, ou que o coração foi preparado pelo Espírito, o evangelho cresce, mesmo que em volta as circunstâncias não sejam favoráveis, mesmo que o sol seja quente e pesado, o solo do Espírito Santo vai fazer com que aquela fé persevere, permaneça e seja purificada. Tiago vai dizer o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Isso no primeiro capítulo, versículos 2 a 4. Então nós precisamos das provações, para que a nossa fé seja aperfeiçoada, purificada, e para que no final a nossa fé glorifique e honre a Jesus Cristo. Então, de certa forma, as provações vêm justamente para que Cristo receba a glória pela perseverança que haverá em nós, que o Espírito concede. E em quarto e último lugar, para nós passarmos pelas provações louvando a Deus, nós precisamos entender o privilégio que nós temos neste tempo que vivemos. Pedro vai dizer: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, e ali ele continua. Pedro está dizendo o seguinte: todas as profecias do Antigo Testamento, desde Gênesis 3, capítulo 15, quando fala que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, receberia uma mordida mortal, letal, mas ele pisaria a cabeça da serpente. Desde essa profecia, o Antigo Testamento vem anunciando a Cristo. Os profetas, eles anunciavam coisas que eles não viam, mas que eles sonhavam, que eles desejavam. Eles falavam de coisas futuras, coisas que eles ainda não experimentavam. A fé deles estava posicionada para o futuro, para o que Deus traria lá na frente. E nós vivemos de uma maneira diferente, porque tudo isso já se cumpriu em Cristo. Nós não olhamos para o futuro nesse sentido, nós olhamos para o passado. Nós olhamos para uma história concretizada, para o Filho de Deus que já veio e nos fez conhecer a verdadeira vida e a vida eterna. O Jesus Cristo que fez milagres, que pregou o Evangelho, que libertou as pessoas da opressão demoníaca. O Jesus Cristo que resolutamente caminhou para a cruz, morreu e no terceiro dia ressuscitou. Nós sabemos dessa história, nós cremos nesses fatos, nós vivemos depois de tudo isso. A nossa fé está alicerçada nesses fatos. Nós precisamos entender que nós temos um grande privilégio. Os profetas, os homens, as mulheres piedosos do passado, eles olhavam para o futuro. Nós podemos olhar para aquilo que já foi concretizado. É claro que nós ainda olhamos para o futuro esperando o retorno de Cristo, esperando a consumação, a restauração de todas as coisas, mas tudo aquilo pelo qual os profetas sonharam, nós já vimos ser realizado. Então, quando passarmos pelas provações, nós precisamos entender o momento privilegiado que nós vivemos na história da redenção. Como então passar pelas provações que nos desafiam a todo momento? Entendendo que nós somos forasteiros eleitos, entendendo a obra maravilhosa da misericórdia de Deus na nossa salvação, uma nova vida que recebemos e a viva esperança. Entendendo que as provações servem para purificar a nossa fé, para que Cristo receba a glória, e entendendo que nós somos privilegiados por viver neste momento. Como passar pelas provações? Direcionando os nossos olhos para as verdades imutáveis e eternas.
A vida nessa terra é instável. Nós caminhamos num solo que está se mexendo o tempo todo. Nós precisamos de um solo firme. Nós precisamos colocar sobre os nossos pés uma rocha. E essa rocha é a palavra de Deus, as verdades das Escrituras. Nós precisamos olhar para trás, para o sofrimento de Cristo e entender que nós também sofreremos a semelhança do nosso Salvador, não para redimir ninguém, mas para imitar o seu exemplo, porque os filhos de Deus sofrerão perseguições nessa terra e nós precisamos olhar para frente, para a consumação, para aquilo que virá, para a vida e a herança prometida que nós temos. Paulo vai dizer em Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. As dificuldades, as provações, o sofrimento não são nada se comparados com a glória que um dia será manifestada naqueles que creem em Cristo. Certa vez um menino de 17 anos, que tinha uma vida tranquila, nunca tinha passado por grandes dificuldades, ele foi para Moçambique. E lá ele estava num culto cercado de pessoas que conviviam de perto com a miséria, com a fome, com dificuldades físicas, doenças, dificuldades de locomoção, enfim, pessoas que sabiam o que era sofrer. E aquele menino naquele culto ouve aquelas pessoas cantando: "Te louvarei, não importam as circunstâncias". Naquele dia, a compreensão daquele menino foi desafiada e ele aprendeu que a fé vai muito além daquilo que os nossos olhos podem ver. A fé vai mirar nas verdades eternas. A fé vai olhar para Cristo, apesar das circunstâncias, apesar das situações. A fé, ela vai confiar no que Cristo fez e no seu retorno. A fé, obviamente, não é um descolar, um desconectar desse mundo e viver de maneira alienada. A fé vai pisar no solo desse mundo, mas vai ter a mente muito bem alicerçada nas verdades eternas e vai confiar que Deus está no controle e que todas as provações que nós passamos são necessárias, mas Deus está no controle, nós somos eleitos, Ele nos salvou na sua misericórdia, Ele está nos purificando, nós temos um privilégio de viver nesse tempo e um dia nós teremos um lar definitivo, onde não haverá mais toda essa dificuldade, toda essa provação. Os nossos olhos precisam estar focados nisso, para nós vivermos cada uma das provações que tivermos que passar daqui por diante. A minha oração é que o Senhor te abençoe nesse dia, que você coloque os seus olhos em Cristo, que você continue perseverante, passando pelas provações com fé, louvando a Deus, porque Ele é bendito. Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele ainda fará, Ele é bendito. Ele é digno de toda a honra, louvor e toda a glória. Vamos orar. Senhor bendito Deus, louvamos o Teu santo nome, porque Tu és maravilhoso. O Teu plano é perfeito. O Senhor é soberano e concretizou na história a Tua salvação, preparada para se revelar nos últimos dias, mas preparada antes da fundação do mundo. Ajuda-nos a viver neste presente tempo de maneira sábia, justa e piedosa. Ajuda-nos para que a nossa fé olhe para além do que os nossos olhos podem ver. Que a nossa fé esteja em Cristo, no que Ele fez, no seu retorno e nas promessas que o Senhor ainda tem para nós. Fortalece-nos nesse tempo e ajuda-nos a enfrentar todas as circunstâncias. Que assim seja, Senhor, para que Cristo receba a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.